Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina, contexto de Mateus 20, de 20 a 28. A mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a Jesus, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: "Que queres?" Ao que ela respondeu: "Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino." Jesus respondendo disse: "Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que estou para beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "Sim, bebereis de meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o preparou." Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: "Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus é sempre muito esclarecedora, formativa, e interessante que muitas vezes ela até contraria o nosso interior. E ela está muito acima dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Está com 42 anos que nós fizemos aquele seminário de vida no Espírito Santo, que mudou a nossa vida. Surgiu a face de Cristo, a nossa vida foi mudada. Também a mentalidade, também aquele meu pensamento, hoje não é o mesmo. Eu lembro que no início da caminhada, quando eu lia algum texto como esse, eu ficava me perguntando: mas por que escreveram isso? Por que escreveram esse egoísmo dos 2 discípulos? E por que escreveram, deixaram escrito o mal-estar causado com isso? Sim, o transtorno que causou com os outros 10, que ficaram com raiva dos 2. Eu ficava inquieto e ficava me perguntando por que deixaram isso escrito. Por que não omitiram? Hoje eu compreendo e vejo a riqueza que é até mesmo narrar a fraqueza dos apóstolos. Por que é uma riqueza? Primeiro de tudo, Jesus não chama os apóstolos e nem hoje em dia ninguém pelas qualidades. Porque se fosse pelas qualidades, ninguém teria condição de ser discípulo de Jesus. Porque todos, mesmo que tenham algumas qualidades, mesmo que tenham cultura, que tenham dons, mas todos pecaram. Então todos estão, de certa forma, cortada a ligação com Deus. Então ninguém seria digno de ser chamado. É tanto que Marcos, ele quando narra o chamado dos 12, Marcos faz questão de dizer: Jesus chamou os que ele quis. Não foram os melhores, mas os que ele quis. Hoje nós vemos aqui a fraqueza
dos dois irmãos, que inclusive ainda metem a mãe no meio para ser aquela que vai fazer o pedido no lugar deles, porque eles queriam destaque. Ainda estavam pensando como o mundo pensa, como o líder do mundo pensa. É quando, depois dos dois pensarem, e o escritor diz, os 10 ficaram indignados com os dois irmãos. Por que essa indignação? Porque eles também queriam. Se eles não quisessem também, só que não tiveram a iniciativa de perguntar, de falar. Mas eles queriam, por isso a indignação. E é quando Jesus aproveita para formá-los. Depois da afirmativa deles, sim, nós podemos beber do cálice que tu vai beber. E é verdade, beberam. Tiago foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado. Foi o primeiro de todos a ser martirizado. Não o primeiro discípulo de Jesus. O primeiro discípulo de Jesus a ser martirizado foi Estevão. Mas dos apóstolos, o primeiro martirizado foi ele, Tiago. E o último a morrer será João, mesmo que não tenha sido martirizado como irmão, mas também com a vida de muito sofrimento no final. Inclusive, diz, isso não é bíblico, mas provavelmente é verdade, que ele foi colocado dentro de um tacho de óleo fervendo. Então, todos experimentaram Calvário, todos experimentaram cruzes. Mas o que é importante de tudo isso é que nós devemos saber que Jesus não chama ninguém pelas suas qualidades, mas porque Ele quer. E Ele os chama para a transformação. Ele aproveitou essa situação e disse, ao contrário do que todos pensam, quem quiser tornar-se grande entre vocês, seja aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Ou seja, Jesus está mostrando que o reino dele, o reino eterno, aqui, para ser conquistado, ele é diferente. Ele mesmo disse, o Filho do Homem, com H maiúsculo, para indicar o Filho do Pai, não veio para ser servido, e sim para servir. E Jesus, ele diz, o meu discípulo, o meu apóstolo, deve aprender comigo. Aquele que quer ser o maior, então, que seja servo de todos. E é o grande convite que Jesus faz a todos que tiveram a experiência do amor pessoal com Ele, é que também aprendam com Ele como é o reino dele conquistado, o reino de glória eterna. Mas aqui é reino de serviço, é reino de doação, é reino do dom de si. E aquele que quer ser grande, seja aquele que mais serve. É um convite que o Senhor nos faz. E nos faz questionar, nós estamos sendo servos do Senhor ou estamos seguindo ao Senhor querendo tirar proveito para interesses pessoais? Jesus diz claro hoje aqui, aquele que quer ser o maior, seja o que mais serve. Aquele que quer ser meu discípulo, seja servo do necessitado. Façamos então esse compromisso, desse busca dessa mentalidade de Jesus, deixando a mentalidade do mundo e passando a ter essa mentalidade do Senhor, de que o reino dele é conquistado pela nossa doação ao próximo, pelo nosso serviço. Isso nos mostra que aceitamos o Evangelho de Jesus. Contemplemos então as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, seu casto esposo, dos apóstolos e do santo da nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso,
o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.